primeiro passo para você gerar forte desejo em alguém por você é você aprender a tantalizar o desejo dela. Basicamente, as pessoas elas têm um fraco por aquilo que é escasso, por aquilo que ela não pode ter a qualquer momento ou de qualquer forma. Dessa forma, a pessoa ela começa a gerar o que o Robert Greene chama de efeito da tentação, né? O efeito de tentação que naturalmente tantaliza o desejo. No caso, tantalizar ele vem da história de Tântalo, basicamente. Nisso, se você consegue aprender a controlar o desejo das pessoas, você naturalmente vai tantalizar o desejo delas e você vai criar o efeito de tentação. E o que as pessoas mais querem na vida delas não é ter mais tentação na vida delas, e sim cair nas tentações que elas começam a sofrer. Naturalmente, se você aprende a controlar essa dinâmica, você faz com que as pessoas tenham um forte desejo por você também. Não só pelo aquilo que você está oferecendo, como também por você também. Se você tiver, por exemplo, num case de sedução. Um exemplo prático disso que você pode ver na vida real são aquelas pessoas que supervalorizam um amante ou uma amizade muito do porquê eles não têm tanto acesso a essa pessoa. Então, às vezes é um amigo distante, ou realmente, no caso de um amante, é você não poder ter essa pessoa. Nisso, quando você envolve ali uma espécie de barreira, algo que impede você de se relacionar com uma pessoa, você começa a tantalizar esse desejo, o que naturalmente faz com que ela fique cada vez mais louca para ter o prazer que ela quer. Seja, por exemplo, estar com essa amizade ou estar nesse relacionamento, sendo ele um relacionamento que pode acontecer ou não, né? No caso, o Libertino, por exemplo, que o Robert Greene cita, ele brinca bastante com essa questão da tantalização do desejo, né? Visto que o grande forte dele, né, de acordo com o próprio autor no livro, é que ele gosta de entrar em seduções em que aquele relacionamento não poderia estar acontecendo, né? Então, normalmente são casos de adultério, casos em que ele realmente está se envolvendo com uma mulher que não pode estar com ele, desde razões religiosas até razões sociais, como um próprio casamento. Isso gera tantalização, e justamente a tantalização é aquilo que impede você de cair nela, né? Cair na tentação. Portanto, se você tem essa capacidade de fazer com que a outra pessoa te deseje, mas ela não possa te ter, é batata. De acordo com Robert Greene, você vai conseguir gerar muito desejo nela, simplesmente porque você é escasso, ou porque aquele prazer é escasso, a pessoa não pode ter a qualquer momento. E isso vai mexer com o psicológico dela num nível muito profundo. Por outro lado, existe o completamente inverso disso, né? Que é uma pessoa muito fácil de você ter, ou algo que você tenha com muita facilidade. Tudo aquilo que é fácil tende a gerar tédio, e o tédio ele mata qualquer tipo de atração e desejo da pessoa. Portanto, quanto mais fácil é você obter alguma coisa, menor é a probabilidade de você ter um desejo forte por aquilo, justamente pela falta da escassez propriamente dita. Um outro exemplo prático, mas que não se limita às mulheres, que eu vou citar agora, mas que demonstra com uma clareza muito maior o porquê que você não deve atingir um clímax de uma sedução muito rápido, é quando um homem vai tentar seduzir uma mulher. O grande diferencial de uma sedução realmente profunda de um homem com uma mulher é ele ter a paciência de ir se aproximando, de fazer abordagem diretas, insinuações e assim por diante, né? Gerando desejo aos poucos, ou gerando desejo de uma forma buscando esse não apressamento, por assim dizer, de não apressar as coisas, e por conta disso vai gerando tensão, tensão, tensão. É justamente isso que faz, por exemplo, uma mulher de forma natural. A mulher ela consegue ali esconder as intenções, pelo menos não todas, né? E também não se limitando às mulheres, homens também sabem fazer isso. Mas a mulher, em essência, ela consegue justamente entrar num case de sedução com o homem, controlando ali a questão de, por exemplo, se relacionar com ele, ou de deixar muito claro e óbvio as coisas. Ou, inclusive, a mulher que não faz isso, né, a mulher que é mais fácil, ela tende justamente a não cair em seduções muito profundas. Justamente porque ela, vamos dizer assim, libera mais rápido. E por liberar o clímax da sedução mais rápido, atingir o objetivo ali do clímax, da tentação, ela acaba não conseguindo construir essa relação. Assim como o próprio homem também tem esse problema, quando eles apressam as coisas. E a consequência disso é que ou o relacionamento não vai acontecer, porque, como eu disse, o clímax foi atingido muito rápido, e de acordo com Robert Greene, quando o clímax de uma sedução é atingido muito rápido, o interesse também se esvazia muito rápido, ou esse relacionamento ele vai ser tão vazio que talvez ele nem aconteça mesmo. Ou no caso, o homem que está tentando apressar as coisas vai fazer com que a mulher perca o interesse ou vice-versa. Portanto, preste atenção nas mulheres quando elas vão entrar no case de sedução. As mulheres que
elas prezam ali por um relacionamento mais profundo. Você vai ver que o grande diferencial dessas mulheres que têm relacionamentos profundos, que são relacionamentos de qualidade maior, no começo, teve alguma coisa que ela fez ali, né, antes de iniciar esse relacionamento, que teve uma barreira, né? Seja ela mesma dificultando as coisas, por assim dizer, ou uma barreira física, uma barreira religiosa, uma barreira psicológica mesmo. Alguma coisa ali aconteceu para que, de certa forma, esse relacionamento acontecesse e ele fosse mais profundo, né? Ele ficasse algo de mais longo prazo. Você vai perceber que sempre teve alguma nuance assim, não foi nada tão explosivo assim, nossa, começou o relacionamento, todo mundo casou de uma hora para outra, não. Em geral, por exemplo, as mulheres que se casam, por exemplo, as mulheres que levam mais a sério, por exemplo, conceitos religiosos. Você vai ver, por exemplo, que se a mulher segue mesmo mais firme a Bíblia, né, por propriamente dita, a Bíblia ela vai recomendar que essa mulher ela se guarde, por exemplo, o casamento. Então imagina o clímax que é, como é a construção de uma mulher que vai se relacionar buscando o casamento conforme o casamento cristão. Ou seja, ela teve toda uma construção de se resguardar, de aguentar todas as tentações, de se relacionar de forma rasa, de encontrar uma pessoa certa. Não à toa, quando essa pessoa encontra essa pessoa certa, não é sempre, tá? Eu acredito que tudo depende do contexto, mas, em geral, esses relacionamentos são mais estáveis, são relacionamentos mais, vamos dizer assim, mais satisfatórios para a mulher e para o homem também, naturalmente. Lembrando, eu, pelo menos, não acredito que se limite a esse valor moral, né? Tem outros valores morais, outros contextos que você pode construir em que o clímax da sedução ele demora para acontecer e um relacionamento mais profundo acontece. Mas, de acordo com Robert Greene, dando esse exemplo prático só para elucidar, você pode imaginar esse tipo de mulher que busca ali um casamento mais cristão, justamente por ela dificultar ali, ou assim, ou melhor, os valores da religião dificultarem esse apressamento do clímax, né? Que é justamente o casamento, a consumação do ato sexual, tudo por conta disso. Acaba gerando ali uma relação mais profunda. E não só uma relação mais profunda, como também a qualidade dela por si só melhora. Você vai perceber isso também de acordo com Robert Greene ali, quando você vai entender o porquê que relacionamentos profundos eles acontecem quando você tantaliza um pouco mais o desejo. Bom, primeiramente prazer, meu nome é Carlos, você acabou de ver a primeira dica do livro que eu usei aqui para fazer esse vídeo, e o meu intuito é justamente te ajudar a ler livros técnicos iguais a esse, livros técnicos que vão fazer você melhorar os seus relacionamentos, suas finanças, sua produtividade, o que você quiser resolver que seja um problema técnico, eu tenho certeza que tem um livro equivalente que vai te ajudar a resolver esse problema, combinado? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, mas se você não lê livros, não se inscreva no canal, não se inscreva. Eu vou pedir para você não se inscrever, porque se você tá chegando de paraquedas aqui, você não faz ideia do que eu tô falando, eu acho. Por mais que eu já tenha agregado valor para você até aqui, eu tenho certeza que eu ainda posso te provar que se você não lê livros, você precisa se inscrever nesse canal e continuar me acompanhando. Do contrário, se você chegou de paraquedas, não tá gostando do meu conteúdo, não tem problema, não se inscreve no meu canal, só continua assistindo o vídeo e vê se eu agrego valor para você primeiro, combinado? Então agora vamos para a segunda dica. E a segunda dica para você aumentar o desejo das pessoas por você é você manter elas em suspense, você fazer elas pensarem assim, o que vai vir logo em seguida nesse cara? Vou explicar para você com mais calma agora. É fundamental que você consiga surpreender as pessoas se você quiser que elas continuem gostando de você ou de alguma forma elas tenham desejo por aquilo ou por você no geral. Como assim? É importante, por exemplo, num relacionamento amoroso, em alguns momentos, você fazer surpresas calculadas, né? O que seriam surpresas calculadas que o Robert Greene vai falar? De acordo com o Robert Greene, ele vai dar exemplos como, por exemplo, você fazer uma carta inesperada, ou seja, uma carta que demonstre seus sentimentos, mas que ela seja inesperada, que não seja necessariamente uma data festiva ou alguma coisa assim muito óbvia, mas sim algo meio espontâneo. Entendeu? Robert Greene vai citar, por exemplo, questões de carta, presentes ou coisas no geral que surpreenda a pessoa e que você consiga, como sedutor, calcular essa surpresa, mas não fazer com que essa surpresa seja previsível, né? Justamente para que a previsibilidade da surpresa não acabe com a surpresa propriamente dita, né? Então, o Robert Greene cita muito essa importância de você ser imprevisível, não só nas suas ações, como também no seu modo de ser também. Por quê? Porque basicamente o Robert Greene vai explicar que quanto mais você é previsível, você é uma pessoa muito boazinha o tempo todo, ou uma pessoa que
tenta forçar muito, sabe? Dar um presente ali, não prepara uma surpresa, algo que surpreenda o seu cônjuge, por exemplo. Se você acaba caindo nesse problema, você cai no problema do tédio. E o tédio, ele mata a atração. Naturalmente, você tem que buscar ser imprevisível, porque a imprevisibilidade não vai gerar tédio. Certo? E a consequência de você não gerar tédio é você manter a pessoa em suspense. Tipo, ela vai ficar pensando assim, pô, agora qual que vai ser o próximo presente que ele vai me dar? Ou, por que ele tá agindo dessa maneira? Será que ele ainda gosta de mim? Todas essas perguntas, essas inseguranças que a pessoa vai ter, vai fazer com que você se torne uma pessoa imprevisível e as pessoas gostam dessa imprevisibilidade. Como eu disse, o importante é não gerar tédio, porque o tédio é o que mata a atração. O tédio é o que faz com que a pessoa não queira se relacionar com você em algum nível. Seja no âmbito amoroso, seja no âmbito das amizades também, tá? Então, por exemplo, na questão de surpresas calculadas, né, que é um presente, alguma coisa assim, perfeito, a ideia é tranquila. É só você prestar atenção no que a outra pessoa gosta e naturalmente tentar entregar essa surpresa, ou seja, aquilo que ela gosta, em algum momento mais inesperado. E assim você vai mantendo ali, fazendo a manutenção do relacionamento entre vocês dois. Agora, no âmbito do comportamento, o Robert Greene vai te explicar que basicamente para você não ser uma pessoa no geral previsível, você tem que trazer qualidades antagônicas. Por exemplo, você é intelectual demais? Em algum momento você poderia trazer o seu lado, mesmo que você tente reprimir, é importante você não reprimir. Por exemplo, seu lado mais emocional. Então, pô, se você ali é muito intelectual e tenta evitar o seu lado emocional, não precisa. Traga o seu lado emocional às vezes, que isso vai trazer ainda mais imprevisibilidade e autenticidade também na sua personalidade. Inclusive, o Robert Greene fala até um negócio muito interessante, que se você força só uma qualidade, mesmo que seja positiva, isso faz com que as pessoas também não gostem. Inclusive, por exemplo, se você é uma pessoa boa demais, as pessoas vão te julgar de falso, por exemplo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, tenta trazer muito o seu lado intelectual, elas vão achar algum problema nesse excesso de intelectualidade. Enquanto que quando você traz essas qualidades antagônicas, né, você é intelectual e ao mesmo tempo mais emocional, mais impulsivo, as pessoas na verdade vão ver mais autenticidade em você, elas vão ver mais humanidade na sua personalidade. E por consequência também, por consequência de você ser assim, você também vai ser alguém mais imprevisível, uma pessoa que vai gerar mais interesse nas outras pessoas por não ser tão quadrado, por assim dizer. Tá achando meio absurda essa ideia que eu tô falando? Eu vou te dar um exemplo tão simples que você vai falar assim, caraca, essa ideia que você tá falando não é tão estranha realmente. Que é basicamente o seguinte, você já assistiu um filme de super-herói? Provavelmente já, concorda? Então beleza, vamos citar um Superman. Pô, Superman, você assistiu o Superman. Imagina esse filme de Superman que eu vou descrever agora. O Superman, ele é literalmente o cara mais forte do mundo, ele é praticamente um deus. Esse Superman, ele começou o filme salvando o mundo, salvou ali umas pessoas, e depois que ele salvou algumas pessoas, ele continuou salvando mais pessoas, aí não sei. Aconteceu um problema, ele resolveu rapidinho também, não sei. Tentaram tacar Kryptonita nele, só que ele, sei lá, ficou indestrutível. Kryptonita já não é mais um problema pro Superman, e pronto, acabou o filme. Olha que filme horrível! Olha que filme horrível. Você sabia do começo até o fim que o Superman ele ia lidar com o mundo, ele ia salvar todo mundo, nem a própria Kryptonita ia parar ele. Pronto, acabou o filme. Olha que filme tedioso. Você sabe o final desse filme. Você assistindo um filme assim, você já fica totalmente entediado. Você não quer assistir um filme igual a esse. Agora, olha que diferença. Agora esse é um filme também do Superman, só que é o seguinte, o Superman, ele, beleza, ele começou ali, os primeiros frames é ele salvando o mundo e tal, só que aí chegou um vilão que conseguiu arrumar uma maneira de não só nerfar ele com a Kryptonita propriamente dita, como também esse vilão ele começa a mexer com a família do Superman, ele começa a mexer com pessoas que são importantes pro Superman, o Superman também passa por uma crise existencial, apesar dele ser uma pessoa muito forte, ele não consegue atingir o objetivo dele, assim por diante, e tem outros super-heróis, sei lá, como o próprio Batman, como a própria Mulher Maravilha, que começa a duvidar do potencial do Superman, e o Superman começa realmente a duvidar do próprio potencial dele de ajudar as pessoas. Por conta disso, ele começa a declinar. Agora ele conseguiu salvar o mundo, ele conseguiu, por exemplo, resolver as pendências de personalidade dele, e pronto, o filme terminou. Percebe que tem uma montanha russa aqui? Você passa por momentos de
momentos bons, momentos de pico e ao mesmo tempo momentos ruins, depois volta pro pico. Tem filmes, inclusive, que eles terminam em momentos de vale também, né? Em momentos em que eles estão em baixa, ou seja, são filmes pessimistas, por assim dizer. Você esperava ali um final feliz, mas acaba tendo um final triste. Percebe que tudo isso é a imprevisibilidade de um filme? Ele tem momentos em que o personagem é muito bom e tem momentos que o personagem tá muito ruim, por assim dizer, ele tá passando por crises, etc. Isso é a imprevisibilidade de uma personalidade. Por exemplo, um Superman, padrão, ele é muito forte, mas ele vai ter fraquezas. E é esse equilíbrio entre algo forte e algo fraco que torna não só o filme ou o personagem imprevisível, como também faz com que a gente queira não só assistir o filme, como também no mundo real estar com pessoas assim, porque elas demonstram humanidade, elas demonstram algo que a gente possa olhar e falar e ficar intrigado, olhar pra isso e falar, realmente, pô, que interessante, deixa eu tentar entender essa pessoa. Percebeu como é simples o conceito? Em filmes isso já acontece. Então, se você pegar e ler o livro do Robert Greene, você vai ver que você consegue trazer muito disso também pro cinema. Muito do que o Robert Greene ensina ali no livro é muito aplicado no cinema. Demais, como essa questão da imprevisibilidade de uma pessoa. Se um personagem é criado e ele não é imprevisível nos seus atos, na sua forma de ser, no seu próprio desfecho na história, você não vai querer assistir esse filme. E esse exemplo que eu te dei do super-herói, com certeza deve ter ficado muito fácil para entender isso. Então, assim como um roteirista de um filme, ele guia as pessoas que estão assistindo o filme para o caminho que ele bem quiser, porque ele quem está controlando o volante daquela história, por assim dizer, né? Vamos dizer assim, o filme é um carro e o roteirista ele está controlando esse carro e quem está assistindo o filme é quem está no banco traseiro, faça isso também nos seus relacionamentos. Tenta controlar o relacionamento de uma forma que você seja totalmente imprevisível e a pessoa que está junto com você, ela apenas curta a jornada. Ela apenas veja que, pô, ela não vai conseguir te entender por completo e isso é bom. Assim como no exemplo do filme. De acordo com Robert Greene, é justamente isso que vai fazer você conseguir seduzir as pessoas e gerar um desejo muito forte nelas. Vamos agora para a terceira dica, mas antes eu preciso fazer um convite muito importante para você. Tá gostando desse conteúdo aqui e quer se aprofundar no livro do Robert Greene? Dá uma olhada no terceiro nível aqui do canal, que são os membros, que é o leitor avançado. Você vai ter acesso a vídeos meus que variam de 30 minutos até 1 hora, no qual, por exemplo, eu estou citando os 24 processos sedutores. No momento já tem 10 vídeos nos quais eu já estou falando dos 10 processos sedutores, mas eu ainda vou fazer, se tiver demanda, o vídeo das personalidades sedutoras e vou também fazer os 24 processos sedutores inteiros, todos eles para quem são membros, tá bom? Então se você quiser se aprofundar no livro do Robert Greene, já tem alguns vídeos esperando para você assistir lá e se aprofundar ainda mais. Lá eu vou dar exemplos, vou estar falando mais do livro propriamente dito, vou estar dividindo as minhas experiências também, coisa que eu não costumo fazer aqui no canal aberto com muita frequência. Então se você quiser se aprofundar ainda mais no livro do Robert Greene, é só você se tornar membro do leitor avançado, tá? O editor vai pôr na tela exatamente qual que é o nível de membros, para você não errar na hora de assinar, combinado? Justamente para você ter acesso ao conteúdo que eu tô falando aqui, combinado? Então vamos agora para a terceira dica para você gerar forte desejo numa pessoa. E a terceira dica para você gerar forte desejo em alguém é você falar o que as pessoas querem ouvir. Basicamente é o capítulo 10 do livro do Robert Greene, né? Use o poder demoníaco das palavras. Lá ele vai estar explicando isso basicamente. Então, o que é basicamente o poder das palavras, né? Como que você usaria isso de acordo com Robert Greene? As pessoas, elas têm a mania de abordar de uma forma direta o que elas querem. Por exemplo, elas falam exatamente o que está passando na cabeça delas e elas acham que isso vai persuadir as outras pessoas, porque elas estão sendo sinceras e estão sendo diretas. Muito pelo contrário. O que vai fazer você seduzir uma pessoa é você ser indireto e utilizar as palavras para gerar perturbação emocional e não para mexer com a lógica das pessoas. Vou dar um exemplo melhor. Se você quiser convidar alguém para ir numa sorveteria com você, você não vai falar que a sorveteria tá pertinho de vocês e que vocês deveriam ir. Não, isso é muito objetivo. Você não tá vendendo uma ideia a partir disso. Não, você só tá falando o óbvio. Tem uma sorveteria perto de vocês que vocês podem ir. Beleza, isso é o óbvio. Mas o que faz uma linguagem sedutora, né? O que faz o uso das palavras perturbarem a mente de uma pessoa a ponto de ela querer ir numa sorveteria? É você começar a descrever o quão bom seria vocês estarem tomando sorvete. Então, por exemplo, você começar a descrever como que seria o sorvete que vocês iam montar, você começar a falar do gosto do sorvete, você começar a descrever tudo que você pode fazer para montar num sorvete e comer ele depois, ou seja, mexer com os 5 sentidos da mente, nesse caso aí é o paladar.
Tudo isso é você conseguir utilizar as palavras de uma maneira com que elas mexam com a mente da pessoa. Porque quando você começa a descrever, por exemplo, montar um sorvete para uma pessoa, e essa pessoa começa a imaginar ela montando sorvete, em algum momento ela vai começar a se imaginar já comendo sorvete, entendeu? E, por consequência, facilita você convidar ela para sair depois, por exemplo. Portanto, é fundamental que você comece a pensar nas palavras que você fala, não de uma forma direta, de uma forma que mexa com a lógica da pessoa, e sim falar com aquilo que mexe com as emoções daquela pessoa. Porque o resultado disso é óbvio, você vai persuadir ela no nível inconsciente, inclusive. Então, por exemplo, o Robert Greene vai falar para você fazer coisas como adular o ego das pessoas, apaziguar as inseguranças, dando-lhes, por exemplo, uma vaga esperança do futuro, ou seja, a pessoa ela tem uma insegurança de não passar numa faculdade de medicina. Só que aí você, como sedutor, você vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa alimente ainda esse desejo por meio das suas palavras de conforto. Tipo, tá difícil passar? Não tem problema, é normal, vestibulares são difíceis, mas imagina você sendo médico, todo esse esforço valendo a pena. Isso que eu tô descrevendo para vocês aqui no vídeo é simples, tá? É o uso simples de uma palavra, das palavras de modo a fazer com que as pessoas se sintam mais emocionalmente engajadas. Só que tem pessoas que fazem isso no nível muito mais avançado, né? E, naturalmente, porque elas seguem esse conceito básico, que é fazer com que tudo que elas falam toquem as emoções e não o racional dela. Então, adular o ego, apaziguar inseguranças, mostrar-se solidário com os seus esforços, que é a questão do eu compreendo você, né? Eu compreendo o seu esforço, que foi basicamente o exemplo do médico ali que eu dei. Se você fizer essas três coisas juntas, você vai conseguir derrubar a resistência natural da pessoa em te ouvir. E, por exemplo, se você quiser entrar em um debate em que você queira influenciar essa pessoa, se você começa mexendo com as emoções dela, você naturalmente vai ter um poder de influência muito maior nela também. E, por consequência, você vai conseguir passar a sua mensagem adiante também com muito mais facilidade. Muito mais facilidade do que você tentar falar de maneira direta o que você quer, ou as suas ideias, assim por diante. E nisso, o Robert Greene vai basicamente resumir essa ideia citando a seguinte frase no livro, ó, abre aspas. Pense nas suas palavras como drogas entorpecentes que deixarão as pessoas emotivas e confusas. Mantenha sua linguagem vaga e ambígua, deixando que os seus ouvintes preencham as lacunas com suas fantasias e imaginações. Em vez de tirá-los de sintonia, irritados e na defensiva, impacientes para que você se cale, eles ficarão maleáveis, felizes com as suas doces palavras. Fecha aspas. Então, essa frase do Greene vai resumir basicamente tudo que eu acabei de falar de uma maneira mais direta, né, nas palavras do próprio autor. Por último, agora, para você entender de vez essa questão do uso das palavras, eu vou citar a Vossa Excelência, o Presidente da República. Lembrando que eu não sou partidário de político, não gosto de nenhum político, sou anarcocapitalista, então eu vou citar o exemplo da Vossa Excelência, o Presidente da República, como uma forma de você olhar para uma pessoa que existe, uma pessoa que já aplica tudo isso, e naturalmente ela vai ter o que ensinar para você. Então, se a gente olhar, por exemplo, como o Lula ele se elegeu, né, como que o Lula chegou até a presidência nessa última vez, em 2022, você vai perceber, por exemplo, que a linguagem dele de comunicação na campanha não foi uma linguagem falando de coisas técnicas como economia, a gente tem que resolver o problema do déficit primário, a gente tem que resolver a balança comercial desfavorável do Brasil. Não, ele não citou isso, dívida pública, não. Essas coisas aí as pessoas não vão gostar de ouvir, porque são coisas técnicas, coisas que talvez só nerds e olhe lá vão querer entender, certo? Então, e nem os próprios nerds se seduzem por um político que fica falando disso. Não. Qual que é a grande estratégia que o Lula utilizou, e o Bolsonaro também utiliza, todo político bom usa, de fato, que é basicamente o uso das palavras. Como que o Lula fez isso? Se você olhar para a campanha do Lula, ele vai estar falando, por exemplo, de prosperidade, de comer picanha, de que o pobre ele vai poder fazer XYZ com dinheiro, porque se elegerem o Lula, isso vai acontecer. Note que são palavras doces de coisas que as pessoas querem ouvir. Ou seja, as pessoas querem ouvir que elas vão sair da pobreza, elas querem que alguém prometa e que alguém pareça que seja capaz de fazer isso, de tirá-las não só da pobreza, como dar um prazer para elas específico. É isso que faz as pessoas votarem num político, e isso que faz um político ser um político sedutor. É ele saber utilizar as palavras de uma maneira que mexa com as emoções dela. Por exemplo, além do próprio Lula, que eu citei aqui, né, o presidente do Brasil, temos também o Roosevelt. O Roosevelt, que já é citado no livro mesmo, do Robert Greene, o Greene ele vai explicar que o Roosevelt ele se elegeu sendo um amante ideal que sabia falar do que a população norte-americana naquela época sentia falta. No caso,
a população norte-americana, ela estava passando por um momento bom, economicamente falando. Eles não estavam ruins, de acordo com Robert Greene. Só que o Roosevelt, ele precisava se eleger ainda, concorda? E para isso, o Roosevelt criou uma dor naquelas pessoas. Ele começava a falar, por exemplo, do quão os Estados Unidos estava estagnado, deixando de viver a aventura que aquele país tinha, que era dominar o mundo inteiro, basicamente. Nisso, o Roosevelt, utilizando essas palavras, fazendo com que a população sentisse aquilo que já estava dentro deles, que era a necessidade de serem grandes, né, fazer basicamente a América ser grande, né, no mundo inteiro. Ele conseguiu se eleger vendendo a ideia de que ele seria o líder capaz de fazer os Estados Unidos ficar ainda maior do que ele já era, de sair daquela estagnação cultural que eles tinham. Tudo isso utilizando palavras, basicamente. Só que palavras mais emocionais, não palavras diretas. O Roosevelt nem devia ter falado de coisas técnicas, ou se ele falou de coisas técnicas de economia, não foi o grande parte do discurso dele. Grande parte do discurso dele foi prometer essas palavras doces, essas promessas que todo mundo quer ouvir. Assim como fez o Lula, assim como fez o Bolsonaro, assim como faz qualquer político que é bom mesmo. Eles sabem utilizar as palavras de uma forma que mexa com a mente das pessoas. Por fim, a quarta dica que eu vou dar aqui é para você basicamente fazer com que as pessoas sintam prazer e sofrimento ao mesmo tempo. E nisso, para explicar melhor isso, eu vou utilizar uma frase que o Robert Greene vai citar no livro. Abre aspas. No mundo atual, quase sempre estamos famintos de experiências. Queremos emoção, nem que ela seja negativa. O sofrimento que você causa em seus alvos, portanto, é estimulante. Faz com que se sintam mais vivos, fecha aspas. Ou seja, olha que coisa louca. O Robert Greene está falando basicamente que é mais importante você fazer a pessoa sentir alguma coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, do que fazer ela não sentir nada, ela ficar no tédio, no neutro. Porque ela ficando no neutro, ela não vai ter desejo nenhum por você, por exemplo. Isso incluindo em relacionamentos. É bizarra essa ideia, mas vamos aprofundar ela melhor. O Greene, ele realmente está falando que se você está se relacionando com uma pessoa, amorosamente falando, você tem que ser capaz não só de gerar prazer, como gerar sofrimento também. Ele dá até um exemplo específico. Por exemplo, ele vai falar que você deve, por exemplo, despertar ciúmes nas pessoas. Se você fazer elas terem, por exemplo, ciúmes, elas vão ficar inseguras. E a consequência delas ficarem inseguras é um vazio que elas vão ter, um vazio momentâneo, que vai abrir margem para você afagar o ego delas quando você, por exemplo, provar que o ciúme delas não fazia sentido. Porque elas terem ciúmes de você não necessariamente faz com que você prefira a outra pessoa. Literalmente isso. O Greene fala que talvez uma triangulação de pessoas, né, uma triangulação de desejo no qual a sua vítima, que é a que você está interessado em seduzir, ela sinta ciúmes por você, isso abre margem para você gerar sofrimento nela e esse sofrimento gerar um prazer equivalente, que é você depois falar que você prefere aquela pessoa do que a outra. Cara, isso é muito bizarro, de fato, mas tem muito sentido. Porque você pode não só gerar, por exemplo, sofrimento com ciúmes, né? Algo mais bizarro nesse sentido, mas você pode gerar com incertezas, né? Tipo, você, num relacionamento, vai ter incertezas também. E, naturalmente, você pode trazer essas incertezas no relacionamento vai gerar sofrimento, não só para você como para a pessoa, só que depois, logo em seguida, você pode resolver esse problema de relacionamento com a pessoa e a consequência disso é você voltar ainda mais forte. Você, não só você, como também a pessoa, teria ainda mais desejo em manter o relacionamento por conta dessa montanha russa de sentimentos. Enquanto que, por exemplo, um cara muito bonzinho num relacionamento com uma mulher, ele pode se dar extremamente mal justamente por ele não ter esse contraste. Haja vista o nosso querido Kaká, né, o jogador de futebol que foi criticado, né, pela mulher. Vamos dizer assim, não foi criticado, né? Não foi preterido pela sua mulher por ser um cara muito bom. Justamente esse ser muito bom é a falta de misturar prazer com sofrimento. E seja, imagina se ele fosse um cara mais assim desapegado. Ou seja, em dado momento num relacionamento ele começasse a desapegar da esposa dele primeiro antes dela. Provavelmente ela ia notar isso, não ia se sentir tão preferida pelo Kaká naquele momento no relacionamento. E por se sentir insegura, ela ia querer buscar validação com ele. Ele ia em algum momento dar a validação de que ele sim gostaria de continuar o relacionamento, e a tendência é que eles continuassem ali nesse ciclo de mistura de prazer e sofrimento que realmente é saudável num relacionamento, por incrível que pareça, pelo menos de acordo com Robert Greene. É muito bizarra essa ideia, mas é assim que a mente humana funciona. Isso também, claro, na visão do Robert Greene. Mas, por lógica, pelo menos eu acredito que a gente consiga chegar que realmente isso faz muito sentido. Ah, mas Carlos, eu não vejo sentido algum nisso. Ah, se eu tentar misturar prazer com sofrimento, vai dar errado. Não sei.
Provavelmente você vai ter alguma objeção assim, correto? Não tem problema. Ah, ou isso é muito esquisito. Pô, parece manipulação. Bom, vamos ver essa frase do Robert Greene aqui e você tira suas próprias conclusões, tá bom? Abre aspas. Na maioria das vezes, você é gentil não por ser no fundo uma pessoa boa, mas porque tem medo de desagradar, por insegurança. Vença esse medo e de repente você tem opções. A liberdade para gerar sofrimento e depois, como num passe de mágica, acabar com ele. Seus poderes sedutores aumentarão 10 vezes, fecha aspas. Ou seja, será que, se você achou tudo isso muito estranho, nossa, como assim eu tenho que gerar sofrimento? Eu não quero gerar sofrimento nas pessoas. Será que isso não parte de uma insegurança sua? Será que você quer tanto agradar as pessoas que a consequência disso é você ser justamente aquilo que elas não querem, por essência? Você ser uma pessoa que tenta agradar e justamente ficar tentando agradar faz com que elas se afastem de você? Será que de repente você entender essas nuances não vai fazer você ser realmente aquilo que você é? Uma pessoa que deveria ser desapegada da validação das outras pessoas? E a consequência de você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais segura de si, faria com que você seduzisse mais essas pessoas também por consequência? Fica aí essa frase do Greene que vai, de repente, quebrar essa objeção sua de tudo isso que você tá falando é baboseira, eu nem deveria perder meu tempo com isso. Talvez você deveria se importar sim. E, se você quiser se aprofundar ainda mais no livro do Robert Greene, dá uma olhada nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui.